Olá, gente. Boa tarde. Tudo bem, turma? Muito bom, vamos lá. Mais um dia, mais uma segunda-feira, juntos. Programa Implante, Saúde e Bem-Estar. Comigo, sou o Dr. Paulo Leal, cirurgião buco-maxilofacial. E, como eu falo toda semana, para você que está ouvindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Tá bom? Porque muita gente ouve, é uma audiência rotativa, né? Então, muita gente ouve pela primeira vez. Então, seja muito bem-vindo. Você que está ouvindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao programa. Programa Implante, Saúde e Bem-Estar. Nós vamos falar um pouquinho... Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre articulação temporomandibular, disfunções da articulação temporomandibular e dores orofaciais. Tem umas diferenças aí, eu vou explicar um pouquinho para vocês. Mas o programa basicamente fala de implantes dentários e a relação dos implantes que são fantásticos, né? Os implantes hoje em dia são fantásticos e resolvem os problemas que causam disfunções, como por exemplo a ausência de dentes, próteses mal adaptadas, próteses totais, as danadinhas das dentaduras, isso que não estão adaptadas, que são próteses que já se movimentam na boca, isso tudo pode causar uma disfunção de articulação temporomandibular, além de causar outras coisas, né? Tem gente que tem refluxos, que tem gastrites, e problemas e aí relacionados à disfunção temporomandibular e dores orofaciais, problemas de dores musculares, tá? Então, é uma relação da função da boca com o resto do corpo. Implante, saúde e bem-estar. Tá certo, turma? E para você que já ouve, muito obrigado, seja bem-vindo novamente. Mais meia hora aqui de bate-papo com vocês. Programa é um oferecimento do Estúdio do Sorriso IOP. Estúdio do Sorriso IOP, que fica na rua Pedro de Toledo, número 80, quarto andar. Rua Pedro de Toledo, número 80, quarto andar. Onde fica a Rua Pedro de Toledo? Rua Pedro de Toledo fica número 80, onde está a clínica da IOP, é o prédio onde está a clínica do Estúdio do Sorriso IOP. Fica em frente ao Shopping Santa Cruz. E então estamos na estação de metrô Santa Cruz. No Shopping Santa Cruz tem a estação de metrô Santa Cruz. E linha azul. E ao lado da estação de metrô, linha lilás. Então nós estamos na estação de metrô Santa Cruz, em frente mesmo, atravessou a rua, está no nosso prédio, e ao lado, vizinho mesmo, linha lilás ao lado, linha azul em frente. Tá? Rua Pedro de Toledo, número 80, quarto andar. Telefone, vou dar um telefone só, mais fácil de gravar. 5083 2493 5083 2493, tá bom, turma? 50 83 24 93. Se alguém quiser ligar lá no Estúdio do Sorriso IOP, agora está a Edi atendendo, ou a Cris. Se quiser ligar e marcar uma consulta, uma avaliação, enfim, ou deixar algum questionamento, alguma dúvida, fique à vontade. Nosso WhatsApp. Também tem gente que manda questionamentos, dúvidas, perguntas, marcações por WhatsApp. Nosso WhatsApp está à disposição. 974668119. Certo, turma? Muito bem. Estou ao vivo aqui na Rádio Vibe Mundial. Se quiser assistir o programa, participar do programa, entre no site da Rádio Mundial, www.radiomundial. Tem um ícone na parte superior da tela, assista ao programa, alguma coisa assim. Clique e assista ao programa. E se quiser ligar para conversar comigo, telefones da rádio 3171-0221 e 3262-4490. Certo, turma? Depois no final eu dou página do Facebook, que é bacana de dar uma olhadinha, e site, se alguém quiser dar uma olhadinha no site também. Turma, vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a relação, falar um pouquinho sobre ATM, um pouquinho sobre DTM. O que é uma DTM? É uma disfunção da articulação temporomandibular. Mas vou falar um pouquinho sobre a DTM, que é a disfunção da articulação,
E vou falar também o que são dores orofaciais, porque existe ali uma diferença de dores. As dores, elas existem, problemas de articulação, disfunções na articulação podem causar dores, sim, são problemas de dores físicas realmente, mas a gente tem que separar, tem que distinguir o que são dores na articulação e o que são dores orofaciais, o que são dores musculares, que não tem relação com a articulação. Você pode ter uma série de dores, dor de cabeça, dores na bochecha, tem um músculo ali que chama músculo masseter, são dores musculares causados por uma série de causas, né? Causado por uma série de causas é ótimo. Tem uma série de causas, estresse é uma das causas, mas uma disfunção de mastigação também é uma causa de disfunções da articulação temporomandibular ou de dores na região orofacial. Dores também no pescoço, dores nas costas. Então tem uma série aqui de sintomas que são importantes para que a gente comece a falar sobre isso, tá? Dor de cabeça. A dor de cabeça, ela, tanto nas disfunções da articulação, nas DTMs, quanto nas dores orofaciais, nas dores mais musculares, ela está frequente. A dor de cabeça, ela é um processo frequente na história das disfunções e das dores orofaciais. Muita gente tem dores de cabeça sérias, noturnas, durante o dia, acorda de noite com enxaquecas terríveis. Durante o dia, essa dor ela é constante, ela continua durante o dia. Isso tem uma série de consequências, né? Uma das consequências mais importantes é o cansaço. Se você tem dores à noite, acorda à noite várias vezes, e é o que acontece com uma série de pacientes, consequentemente, durante o dia você não dormiu bem, e você não tem a sua disposição normal. Você não tem uma disposição adequada para o seu trabalho, para o seu dia a dia. Então isso é uma consequência séria de dores de cabeça, que pode ser também consequência ou de disfunções da articulação ou de dores orofaciais, tá? Dores no pescoço. Dores no pescoço. Dr. Paulo, por que dor no pescoço? Existe um músculo que segura o seu crânio. Quando a gente pensa no crânio e a gente pensa no esqueleto, ossos, a gente imagina que a cabeça, o crânio, ele tem um tamanho muito grande para ser mantido pela nossa coluna. Existe ali um buraquinho que encaixa a coluna no crânio, buraco occipital. Esse buraquinho encaixa a coluna, né? Tem as vértebras cervicais, medianas, lombares, que formam a nossa coluna. Só a parte esquelética não vai conseguir segurar essa cabeça. Então existe ali uma musculatura que se prende, que mantém o nosso crânio em posição. Existe um músculo que chama esternocleidomastoideu, que é o músculo principal dessa manutenção do crânio, para que o crânio fique na posição. E quando a gente tem... Gente, ó, hoje vai ser uma coisa assim um pouquinho mais didática, tá? Hoje vai ser um programa um pouquinho mais didático, porque vou fazer só uma parte aqui. Porque esse processo das dores é um processo extremamente sério. Nós recebemos lá no Estúdio do Sorriso uma quantidade grande de pacientes com dores sérias de cabeça, dores no pescoço, dores na nuca, dores nas costas, por problemas de disfunções ou mastigatórias, desencaixe de dentes, ou por problemas de articulação, que tem é a consequência disso, tá? Então, esse tema de hoje é um tema sério, isso tem
tem sido um transtorno na vida de muita gente e pode ser um transtorno na sua. Essa série de dores, essa série de mal-estar, de mastigação, de encaixe, de posição de mandíbula, tá? Então me desculpem se vai ser um pouquinho mais didático o programa hoje. Eu estava falando sobre esse músculo do pescoço que mantém o crânio, que segura o crânio em posição. O crânio, a cabeça, para que ela fique num equilíbrio, ela precisa ter um equilíbrio de quem? Da mandíbula. Quem é a mandíbula? A mandíbula é o osso inferior de abertura e fechamento, onde estão os dentes inferiores, os dentes de baixo. E a mandíbula, ela é um pêndulo, ela pode ir para... Ela trabalha, ela é o osso de movimentação do crânio. Ela pode ir para frente, ela pode ir para o lado, ela pode ir para um outro lado, e ela em repouso, ela tem que estar bem encaixadinha. E aí, bem encaixadinha, ela mantém o equilíbrio do crânio. Consequentemente, o equilíbrio postural. Porque se o crânio, e aí você pode fazer esse movimento comigo, esse exercício comigo, se a sua mandíbula não estiver centralizada, não estiver numa posição de repouso cêntrica, jogue a mandíbula para o lado esquerdo. Eu estou fazendo aqui, quem está vendo, está vendo. Quem está assistindo, está vendo. Joga a sua mandíbula para o lado esquerdo. Jogou para o lado esquerdo. Se você jogou a mandíbula para o lado esquerdo, o seu crânio virou para o lado direito. É impossível manter um crânio numa posição centralizada, posturalmente correto, se a sua mandíbula mudou de posição. Se você jogou a mandíbula para o lado esquerdo, seu crânio veio para o lado direito, o seu ombro do lado direito subiu. Isso é um equilíbrio de músculos, equilíbrio ósseo, equilíbrio postural. Então, se a sua mandíbula, por algum motivo, está desviada, e pode ser por um toque de dente, pode ser por ausência de dente, pode ser por uma prótese que não está boa, pode ser por uma prótese total que não está encaixada, pode ser por uma prótese total que você não está conseguindo usar a parte inferior porque ela está solta. A mandíbula saiu de posição, crânio virou, ombro subiu, coluna entortou. E quem sente essa consequência? Músculos. E aí dói o quê? Dói o pescoço. Por quê? Se o seu crânio virou, seu ombro subiu, um lado do seu pescoço, a musculatura... Eu estou fazendo aqui, se você está assistindo, você está vendo o que eu estou fazendo. Um lado da sua musculatura do pescoço esticou, ficou esticado. Então, se a sua cabeça virou para o lado direito, seu ombro do lado direito subiu, o seu músculo do pescoço do lado esquerdo esticou. E o seu músculo do pescoço do lado direito encurtou. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que houve uma disfunção desculpa, gente, é meu celular que pitou aqui na hora errada. Existe aí uma disfunção no tônus, na força muscular. E isso causa o quê? Dor. E aí tem gente que fala para mim, doutor Paulo, eu passo o dia inteiro me esticando o pescoço, esticando a mão, porque o meu pescoço está um horror, dói. A minha parte de trás da minha cabeça, no crânio, na região posterior, onde fica mais ou menos o encaixe da coluna, também dói. E se isso dói, os músculos estão interligados. Você pode ter dor também nas costas. Por quê? Porque existe uma força muscular alterada. Tá? Então, isso são dores que podem ser causadas com disfunção na articulação ou não. Essas dores podem ser dores musculares, e aí a gente estava falando do crânio que mudou de posição, a mandíbula mudou de posição. Imagine se a mandíbula muda de posição, os músculos do crânio, eles estão alterados. Tem músculos de um lado que são músculos que estão com um tônus, uma força muscular X,
E do outro lado, uma força muscular Y. Isso tem uma disfunção na força muscular, no tônus muscular. E isso causa dores. E aí podem ser dores orofaciais. Então nós estamos falando aqui, gente, que esse problema da disfunção mastigatória, da disfunção de encaixe de mordida, da disfunção na posição da sua mandíbula, pode causar dores musculares, dores no rosto, dores de cabeça, dores na nuca, dores no pescoço, dores nas costas. E isso pode ou não estar associado a uma disfunção da articulação. Então a gente falou um pouquinho sobre músculos, dores musculares, e aí vem a dor de cabeça realmente séria, porque esses músculos com a força muscular alterada podem ter uma pressão lateral, e essa pressão lateral, o tônus muscular da região lateral, temporal, pode mudar, pode pressionar e pode começar a ter dores de cabeça sérias. Essa é uma das causas. Claro, gente, que existe assim, tem uma das causas sérias para disfunções e desarranjos de tônus muscular é o estresse, porque o estresse faz com que você aperte. Tem um apertamento. Isso pode ocasionar bruxismo, pode ocasionar pressão muscular muito grande. Isso também causa dores. Isso tudo, gente, eu não sei se eu estou tentando resumir tudo isso em 30 minutos. Tá? Então, se eu estiver meio atrapalhado, meio confuso aqui, se vocês não estiverem entendendo direito, alguém liga para mim aqui e fala, doutor Paulo, vai devagar aí, porque tá complicado. Mas se não estiver complicado, ótimo, vamos indo. A parte muscular, ela causa muita dor. E esse apertamento, ou essa disfunção da mastigação, esse posicionamento alterado da mandíbula por ausência de dentes, próteses mal adaptadas, próteses totais, dentaduras que não estão encaixadas, isso pode ocasionar uma inflamação na articulação temporomandibular. Qual é a articulação temporomandibular? É aquela articulaçãozinha que fica na frente do ouvido. Né? Abertura e fechamento da mandíbula. A mandíbula é o osso móvel de abertura e fechamento, lateralidade, protrusão, vai para frente, vai para um lado, vai para o outro. Isso, se estiver numa situação funcional muito errada, pode ocasionar inflamações na articulação. Pode ocasionar mudança da posição do menisco, da articulação temporomandibular. Entre os ossos da articulação, agora eu vou falar um pouquinho da articulação. Entre os ossos da articulação, o osso da mandíbula que faz a movimentação, o osso temporal, que é o osso fixo, mas que tem uma cavidade, essa cavidade chama cavidade glenoide, onde encaixa a mandíbula. Entre esses ossos existe um menisco, que nem joelho. Joelho não tem um menisco, um disco de cartilagem, um disco cartilaginoso entre os ossos. Para quê? Para proteger. Porque senão, raspa osso com osso. Dentro da articulação existe um líquido, porque tem que ter líquido. Como é que se faz movimentos se não tiver lubrificado? É que nem motor, né? Peças do motor do carro. Tem que ter um líquido lá dentro, chama líquido sinovial. Tem que ter uma cápsula que segura tudo isso. Cápsula sinovial. Se essa disfunção começa a causar problemas na articulação, pode ter uma inflamação, pode ter uma sinovite, pode ter uma capsulite. Tudo que é ite é inflamação, viu, gente? Ite é inflamação. Pode ter uma sinovite, uma capsulite e pode ter a mudança da posição do disco cartilaginoso. O disco cartilaginoso é aquele que fica entre os ossos, o menisco. E ele tem uma movimentação, ele tem um limite de movimentação. E esse disco pode sair dessa movimentação normal e ir para uma movimentação anormal. E quando ele sai dessa movimentação normal e vai para uma movimentação anormal, começa a ter o estalo, porque ele é
puxado de volta pelos ligamentos. E o estalo é ele, pá, tentando voltar para o lugar dele. Quando tem o estalo, é porque existe alguma coisa ali acontecendo. O estalo não é uma coisa normal. E se tem muita gente que fala, doutor Paulo, olha, eu tinha um estalo e graças a Deus não tenho mais. Infelizmente não é graças a Deus. Quando tinha o estalo, pode acontecer do menisco ter ido para uma posição anormal e não ter voltado. E aí começa, aí não volta, não tem estalo, mas começa a ter um toque de osso com osso. Então, gente, o problema da disfunção da articulação, ele pode ser somente na articulação, essas dores todas que as pessoas têm de cabeça, pode ser somente na articulação, pode ser somente na região dos músculos orofaciais, de pescoço, das costas e lombar, porque muda toda a postura, ou pode ser, infelizmente, um processo de problema na articulação e disfunções musculares. Tá? Meu tempo está acabando aqui, a ideia era mais ou menos passar um pouquinho disso para vocês, porque isso é um processo sério. Não deixe, se você se enquadrou nisso que eu falei hoje, procure, independentemente de ser comigo, sempre falo isso, né? Procure. Se for comigo, tô lá, minha vida, tô lá para isso. Mas procure, não deixe isso passar. Isso é uma coisa que é muito preocupante, porque o processo da disfunção, o processo da inflamação, o processo da mudança da postura do disco é muito séria, é progressivo degenerativo, começa a gastar com uma velocidade às vezes grande, e tem muitos casos que tem que fazer uma prótese articular. Então, tente não chegar nisso. A ideia era essa, não tem mais muito tempo, mas semana que vem eu continuo falando um pouquinho sobre isso, tá, gente? Eu vou dar de novo aqui endereço, telefone, Estúdio do Sorriso IOP, que fica na rua Pedro de Toledo, número 80, quarto andar, em frente ao Shopping Santa Cruz, metrô Santa Cruz, linha azul, e ao lado da estação de metrô Santa Cruz, linha lilás, tá? Telefone 5083-2493, 5083-2493, 5083-2493. WhatsApp, se quiser mandar uma pergunta, se teve alguma dúvida, mande uma pergunta assim, 97466-8119, tá bom? 97466-8119. Se quiser dar uma espiadinha que é o Estúdio do Sorriso IOP, entre na página do Facebook, é bem bacana, tem lá o nosso dia a dia. A página é Estúdio do Sorriso IOP, estúdio com S mudo. Página do Facebook, Estúdio do Sorriso IOP. Tá bom? Gente, se eu fui um pouquinho chato, didático demais hoje, me perdoem, mas a ideia era tentar passar para vocês um pouquinho sobre esse problema sério que é disfunção da articulação e dores orofaciais. Tá bom? Boa semana para todo mundo. Segunda-feira que vem eu tô de volta, 1h30. Um beijão. Tchau.